Todo mundo viu essa semana esse caso do maníaco aí do ônibus em São Paulo, que com 5 passagens já pela polícia pelo crime de estupro, foi levado à presença de um juiz e de um promotor e foi liberado sob o argumento de que o que ele tinha feito, ejaculado no pescoço de uma mulher, era apenas uma contravenção penal. E aí, será que é contravenção ou é crime? Olá pessoas, bem-vindos a mais um Diretas de Direito. E em razão desse fato aí deprimente que a gente teve essa semana, a gente vai falar um pouquinho sobre os crimes contra a dignidade sexual. Pois é, senhoras e senhores, o nosso Código Penal ele foi publicado em 1940 e então ele foi elaborado aí nos anos 30, né? Para você ter uma ideia, de lá para cá, o Brasil já teve 3 constituições, 4 constituições, dependendo da interpretação do que é Constituição, né? E tivemos 2 códigos de processo civil, já tivemos um novo Código Civil e tivemos um monte de legislações e códigos, Código de Defesa do Consumidor, Código Florestal, e por aí vai, sabe? Muitas leis. Talvez não fosse necessário eu falar sobre o quanto a sociedade era machista naquela época. Tá, eu sei que a sociedade ainda é machista, mas vai por mim que naquela época conseguia ser ainda pior. E alguns detalhes dentro do Código Penal, eles nos fazem dar uma repassada, uma repisada nesses pequenos pontos em que o machismo era gritante aos olhos. E dentro dele nós temos ainda um capítulo que hoje se chama dos crimes contra a dignidade sexual, mas que naquela época se chamava dos crimes contra o costume. Existe uma crítica até muito grande dentro do direito que naquela época a preocupação não era proteger necessariamente a mulher. Então eles estavam mais preocupados em resguardar a moral, a honra e os bons costumes da família do que necessariamente proteger a dignidade sexual, principalmente da mulher. Na verdade, quem era protegido era a filha do homem, a esposa do homem. Mas isso, é claro, desde que elas fossem mulheres honestas, né? Porque o nosso código traz até essa expressão mulher honesta. E o próprio código não definia o que era mulher honesta, ele deixava bem aberto para uma interpretação bem machista mesmo dos tribunais. Para você ter uma ideia, para você colocar um estuprador atrás das grades, era necessário que a própria mulher, mediante uma petição chamada queixa-crime, promovesse a ação penal. Ela teria que arcar com o advogado, com as custas do processo que hoje, ainda bem, é o Ministério Público, é o promotor de justiça que vai promover. Ou seja, a intenção era que não houvessem processos de estupro. Até 2005, se a vítima ela casasse com o seu agressor, o crime de estupro deixava de existir. Agora, se você acha que muitos pais obrigaram suas filhas a casar com os seus agressores por causa da honra, da dignidade da família, ou então se você acha que muitos pais, assim, de playboys, de gente rica, que estupravam as meninas para não ver seus filhos irem presos, pressionavam a família da pobre vítima para que suas filhas casassem, você está extremamente correto. Graças a esse sistema arcaico, patriarcal, é que um juiz e um promotor conseguiram encontrar um argumento de aplicar uma lei de 1941 das contravenções penais e liberar um indivíduo que ejaculou no pescoço de uma mulher no ônibus. Eu vou deixar linkado aqui a íntegra da decisão para vocês darem uma olhada. Mas basicamente ele enquadrou o maníaco no artigo 61 da Lei de Contravenções Penais. E o que é o artigo 61? É você importunar alguém em um local público de modo ofensivo ao pudor. Para que esse crime foi criado? Sabe, pro cara que fica mostrando aí o pinto para as mulheres na rua? Ou então se o cara realmente estivesse lá se masturbando no ônibus e ela estivesse vendo porque ela estaria se sentindo assim importunada, sabe? E que o cara, sei lá, ejaculasse no chão, na calça, qualquer coisa nesse sentido. Mas não nela. Tá certo que a nossa legislação realmente é arcaica. Talvez se os nossos deputados e senadores não estivessem tão ocupados desviando dinheiro público e maquinando tramóias nas licitações e como tirar o nosso dinheiro, talvez eles lessem os jornais, talvez eles soubessem a grande quantidade de crimes, de ofensas à dignidade sexual das mulheres nos ônibus, nos metrôs, e talvez já tivessem até criado algum crime específico para punir esses casos. Mas não vamos isentar totalmente de culpa o juiz e o promotor desse caso, porque, querendo ou não, ainda assim, nós temos sim elementos no Código Penal que poderiam muito bem ser aplicados. Se o cara estivesse lá no cantinho dele se masturbando e tal, poderia ter sido sim somente uma contravenção penal, mas não é o caso. O cara, ele simplesmente ejaculou no pescoço de uma mulher. Sabe o pescoço? O
pescoço, inclusive, é uma zona erógena. E mais do que isso, ele fez isso de surpresa, ele fez isso de modo que ela não pudesse se defender dessa agressão. Porque é uma agressão. E ejacular em alguém é também um ato libidinoso. Não tem como dizer que não é um ato libidinoso. Então, se a gente olhar lá para o artigo 215, que era o artigo antigamente que falava de mulher honesta, mas agora, graças a uma redação mais moderna, ele traz o seguinte texto: ter conjunção carnal ou praticar qualquer outro ato libidinoso mediante fraude ou mediante qualquer outro meio que impeça a vítima de tentar impedir ou de se defender desse caso, é crime. O cara praticou um ato libidinoso com ela e de uma forma, como diz o próprio artigo de lei, que ela não pudesse se defender, que ela não pudesse ter uma reação, e ejaculou no pescoço dela, e o cara vai dizer que isso não é ato libidinoso, vai dizer que isso não é um constrangimento. Aí eu acho que faltou um pouquinho de empatia, faltou talvez se colocar no lugar da vítima, faltou se colocar no lugar de uma mulher que está sujeita a essas depravações, que está sujeita a ser estuprada, que está sujeita a ser importunada, que está sujeita a receber uma ejaculação num transporte público. Eu realmente não consigo entender. Eu tenho certeza que se tivesse naquela audiência uma promotora ou uma juíza, a gente não estaria aqui gravando esse vídeo hoje. Tanto é que 3 dias depois dele ser solto, estava lá ele de novo, sendo preso, fazendo o quê? Fazendo a mesma coisa. Então, para concluir esse vídeo, sim, é necessário a gente atualizar nossas leis, é necessário a gente ter um novo Código Penal, e é necessário também os juízes serem mais empáticos, os juízes e os promotores saberem se colocar sob a perspectiva das vítimas. Então é isso, o vídeo de hoje foi bem curtinho, foi só para dar uma pincelada nessa parte aí dos crimes contra a dignidade sexual. E vou deixar linkado aqui todo o material, toda a bibliografia. Vou deixar também o link para o texto no Medium sobre esse mesmo assunto. Corre, dá uma olhadinha no Medium, para o blog da Ciência Descomplicada. Tem outras publicações muito legais no Medium, a Trend, a Revista Subjetiva, as crônicas, sabe? Tem muita coisa legal, eu recomendo muito. E é isso, até o próximo vídeo, galera.